Boa noite a todos. Estamos hoje, dia 7 de janeiro de 2021, reiniciando os nossos estudos do Livro dos Espíritos. E nesta noite nós vamos estudar as penas e gozos futuros, que está no capítulo 2 da quarta parte, e os itens a serem estudados é o 3 e 4, intervenção de Deus nas penas e recompensas, e o item 4, natureza das penas e gozos futuros. Inicialmente, vamos fazer uma prece, rogar aos amigos espirituais da Casa do Caminho que nos auxiliem neste trabalho, nessa perseverança a qual nós estamos tendo em dar continuidade virtualmente às palestras, e que todos nós possamos nos esforçar para podermos aprender um pouco mais da doutrina que nos consola e nos ampara. Que assim seja, graças a Deus. E aí nós começamos, nessa intervenção de Deus nas penas e recompensas, na questão 963, que é o início aqui do estudo. Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Então, Kardec já quer saber como que Deus pode fazer isso pessoalmente, se faz isso pessoalmente. E aí ele continua aqui: não será ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Quer dizer, Kardec ainda nos coloca numa inferioridade em relação a Deus e como é que ele poderia fazer isso, né? Então, a resposta dos espíritos: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Então, a gente já vê que Deus se importa com todos nós. Com tudo que Deus cria, ele dá importância para tudo que foi criado. E continua aqui: por menores que sejam, porque a sua bondade, para a sua bondade nada é pequeno. Então, tudo que Deus cria, na realidade, são coisas grandiosas. E aí, a gente voltando especificamente ao início da pergunta, Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Aí nós vamos lá no livro Céu e Inferno, na parte das penas futuras, que no item 12, aqui eu estou no capítulo 8, item 12. Então ele coloca assim: quaisquer que sejam a inferioridade, a perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Então Deus está sempre cuidando de nós, independente da nossa evolução espiritual. Então isso é importante a gente perceber, que nós estamos sempre amparados por Deus. Mas ele cuida pessoalmente de cada um de nós? Então vamos ver aqui. Aí ele continua aqui: todos têm o seu anjo guardião, que vela por eles, por nós, espíritos, vê os movimentos de sua alma e se esforça em neles despertar bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar em uma nova existência o mal que fizeram. No entanto, o guia protetor, na maior parte das vezes, age de uma maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. Os espíritos devem melhorar-se por ato de sua própria vontade e não em consequência de um constrangimento qualquer. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente empurrado para um ou para outro sentido. Então, a forma que Deus tem de nos ajudar, como Kardec bota, se Deus se ocupa pessoalmente, na realidade, ele, ao
a forma a qual ele encontra é termos o nosso anjo guardião, esse espírito protetor que nos acompanha, nos induz bons pensamentos para que possamos ter um direcionamento melhor. E sempre a escolha vai ser nossa, vai ser através do nosso livre-arbítrio que nós vamos ter a decisão de ir por um ou outro caminho. Então, conforme nós formos nos melhorando, sabendo melhor tomar as decisões, nós vamos seguir caminhos melhores. E aqui, eu pego aqui também na questão que fala sobre os anjos guardiões, né? Aí Kardec pergunta, na 490, o que se deve entender por um anjo guardião? Aí a resposta, o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, quer dizer, nós temos um espírito protetor, que é o nosso anjo guardião, e ele está numa ordem elevada nossa. Por isso que eles podem nos influenciar a tomar as melhores decisões. Mas essa decisão vai ser devido ao nosso livre-arbítrio. E Kardec faz a pergunta, na pergunta 491, qual seria a missão desse espírito protetor? Resposta, a de um pai com relação aos filhos, a de conduzir o seu protetor ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Então, essa é a forma que Deus tem de estar cuidando pessoalmente de nós, nos ofertando esse anjo guardião, esse espírito protetor que nós acabamos tendo para nos sustentar nas nossas provas. Na 964, Kardec pergunta, Deus necessita ocupar-se com cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E na sua maioria, esses atos não são insignificantes para ele? Quer dizer, Kardec aqui quer saber se Deus se ocupa com cada ato nosso. Aí nós temos que ter aqui na resposta o entendimento disso. Nós temos leis bem estabelecidas, leis da natureza, elas são muito bem estabelecidas. E todas as vezes que infringimos essas leis, nós sofremos consequências. E aqui, na resposta, os espíritos falam, dão um exemplo, por exemplo, de uma pessoa gulosa, né? E faz a seguinte pergunta, Deus vai punir, né? Vou te punir por estar no excesso da alimentação? E os espíritos continuam falando que, devido a nós infringirmos as leis de Deus, nós caímos na questão de termos a consequência de quê? Das doenças. E a doença pode nos levar à morte do corpo físico. Então, todas as vezes que nós ultrapassamos esses limites das leis de Deus, nós acabamos tendo os nossos sofrimentos. Porque é essa forma a qual Deus está no controle de tudo isso, devido ao estabelecimento de todas essas leis. Então, todas as vezes que infringimos a lei, vai existir uma consequência. Então, no caso aqui, ele está falando em relação à nossa saúde, devido ao excesso de alimentação, mas poderia ser um excesso de bebida, o vício do fumo, qualquer outro exagero que nós tenhamos. E isso vai nos causar uma doença. E essa doença pode nos levar à morte. E nesse período nós vamos tendo sofrimentos. E esse sofrimento, quanto ele dura? Dura o tempo necessário até que eu possa voltar às leis de Deus.
mas isso vão criar sequelas. E dependendo do tempo a qual eu estou infringindo essa lei, isso vai se prolongando, né? As consequências podem chegar até a morte. E na nota de Kardec, ele explica bem isso aqui. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que possa violá-las. Quer dizer, nós não podemos violar lei alguma. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos nos queixar de nós mesmos, que nos fazemos, assim, os próprios artesãos de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Tá? Então, é dessa forma que qualquer ato nosso está submetido a Deus. E aqui nós vamos na natureza das penas e dos gozos futuros. 965. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Bom, aí a gente tem que vir aqui como os espíritos nos respondem. Se o espírito não é material, não é matéria, então isso não pode ser material, né? Então eles falam aqui, o bom senso diz, não podem ser materiais, visto que a alma não é matéria. Essas penas e gozos nada têm de carnal, e, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez desligado, é mais impressionável. A matéria não embota mais as suas sensações. Então, quando nós desencarnamos, nós ficamos mais livres para podermos ver as coisas de uma forma mais fácil para cada um, né? Aí aqui eu trago aqui na 237 que fala o seguinte: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? Sim, quer dizer, nós temos as percepções que nós tínhamos quando encarnados e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela, a inteligência, mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Quer dizer, o nosso corpo físico é um entrave para a nossa inteligência, para essa percepção do espírito. Então, quando nós desencarnamos, nós temos uma percepção muito maior, né? A nossa visão é muito diferente, já que nós não temos esse entrave, como coloca aqui na questão 237, do nosso corpo físico. Então, a gente já está vivendo a vida espiritual com uma amplitude maior, uma percepção muito maior, mais vívida, do que quando encarnado. Tá? E aí nós vamos aqui para 966, que Kardec pergunta: por que o homem faz uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda das penas e dos gozos da vida futura? E os espíritos nos respondem: a inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Esse é o início da resposta. Então, nós ainda não estamos com um nível de inteligência muito apurado, ainda não nos desenvolvemos a um nível de ter um bom entendimento em relação a essas questões espirituais. Esse é um dos pontos, o nosso nível de inteligência. E ele faz uma comparação aqui como uma criança e um adulto. A compreensão da criança
é muito diferente, muito mais limitada do que um adulto. Então, quer dizer, espiritualmente, nós ainda estamos numa condição de criança. É isso que ele está querendo aqui nos explicar. Então, que nós temos ainda que nos desenvolvermos muito para termos um entendimento maior. E esse entendimento, ele está ligado ao nosso nível evolutivo. Quanto mais evolutivo, quanto mais evoluído que nós tivermos, nós teremos um entendimento melhor das coisas, até chegarmos a espírito puro, tendo toda a compreensão. Mas não é só apenas isso. Além disso, depende também do que lhe ensinaram. Aí é que há necessidade de uma reforma. Bom, nós aprendemos muitas coisas através do medo. E através das figuras de demônios, de inferno, de céu. Por quê? Pelas, como ele coloca aqui também, pelas limitações que nós temos da nossa linguagem. Não conseguimos expressar as coisas que estão fora de nós. Então, nós recorremos no passado, ainda no presente também continua, algumas religiões com isso, né? Trazendo essas figuras para representar as coisas que não se tem ainda um entendimento adequado. A doutrina dos espíritos ela é muito clara, ela traz essa compreensão, esse entendimento, o esclarecimento. Por que nós temos que trabalhar no bem? Por que isso? Por que determinados caminhos não devemos seguir? E isso é passado para nós de forma clara, de forma objetiva, sem constrangimento, sem nos colocarmos medo em relação a essas figuras a quais sempre foi apresentada para todos nós. Então, quando nós aprendemos de forma equivocada, nós ficamos muito perdidos nesses caminhos. Então, quando vem a doutrina dos espíritos, elas vêm traçar limites, né? Vêm traçar limites, não, esclarecimentos ao qual nós não tínhamos. Então, se torna muito mais tranquilo a gente saber qual o caminho tomar, por que agirmos em determinada forma, em determinada direção. Então, é claro para cada um de nós mudarmos, buscarmos o melhor estudo para podermos ter uma compreensão correta das coisas, para podermos seguir com segurança, sem medo, sem nada. Seguirmos confiando em Deus, em Jesus, nos espíritos que nos auxiliam. E aí nós temos aqui na 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E aqui ele traz toda uma parte imaterial, que seria o quê? Ele bota como conhecimento de todas as coisas. E essas coisas é o quê? Não ter ódio, ciúmes, não ter inveja, ambição, qualquer dessas paixões que nós, quando encarnados, temos. Né? E o que une a esses espíritos, a essa felicidade, é estarem ligados através do amor. Então, é por esse caminho do amor que nós conseguimos essa felicidade. E tudo isso vai depender do nosso progresso. Então, quando chegarmos a bons espíritos, nós já vamos ter não a felicidade absoluta, porque essa felicidade só quando chegarmos a espírito puro. Quando ainda como bons espíritos, não. Mas já vamos gozar de uma felicidade. Não essa felicidade
plena como os espíritos puros já gozam dela. E na 968, Kardec pergunta: colocais a ausência das necessidades materiais, porque aqui anteriormente fala da felicidade dos espíritos puros e colocando nada de material, né? É você não ter nenhum desses sentimentos, dessas paixões que nos prendem nessa inferioridade, né? Então, colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não representam para o homem uma fonte de gozos. Então, quer dizer, a parte material para o homem representa, sim, claro, né? Nós temos isso, mas é como os espíritos colocam. A hora que nós não conseguimos mais satisfazer as nossas necessidades materiais, nós nos torturamos. Então, nós podemos ver a nossa condição financeira. Posso dar um exemplo. Há 5 anos atrás, eu estou uns 5, 6 anos sem um reajuste. E aí você vem a inflação toda ao longo desse período. Então, lá atrás, eu ganhava X, continuo ganhando a mesma coisa, só que o salário é corroído por essa inflação. E eu não posso mais atender aquelas necessidades do passado. Eu tenho que me adequar a isso. Se eu não me adequar, se eu ficar querendo me manter sempre nessa condição material de que num período eu posso fazer determinadas situações, mas atualmente eu não posso. Eu tenho que trabalhar o meu lado espiritual para suportar isso. Senão, eu entro numa tortura muito grande e me causa sofrimento, me causa doenças. Então, cada um de nós vemos aí as mídias sociais lançando que nós só vamos ter felicidade com determinado celular e carro, roupa, marcas de tênis. Nós só vamos ser felizes se tivermos essa parte material. Então, quer dizer, nós temos que entender que nós necessitamos dessa parte material. Mas qual seria essa necessidade? É a posse do necessário. Né? Então, que a gente possa ter a compreensão do que realmente nós podemos ter nos bens materiais, podemos usufruir disso, mas saber que nós temos limites e que nós não podemos tentar ter mais do que nós podemos ter, para não entrarmos em nenhuma tortura, não gerarmos doenças para cada um de nós. Então, os espíritos eles falam exatamente isso. Sim, nós temos os gozos do animal, e quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Né? Então, assim, que a gente possa ter uma compreensão do que a doutrina nos traz, do que ela mostra para cada um de nós, e que a gente possa trabalhar em nós o nosso melhoramento, buscarmos caminhos mais seguros para seguir, mantermos sempre nas leis de Deus, que é isso que vai nos trazer a nossa paz, a nossa tranquilidade, buscarmos ter carinho, gentileza um com os outros, buscarmos realmente o que está nos faltando, buscarmos através desses estudos da doutrina, desenvolver esse lado espiritual e olharmos hoje, nessa pandemia,
o quanto tem de pessoas passando fome, passando privações nesse mundo afora, principalmente aqui no nosso país. Então, que a gente possa aprender a estudar mais, a se dedicar mais a essa doutrina que nos esclarece e que nos conduz para um caminho melhor. E assim, agradecendo a Deus, a esses amigos espirituais que nos conduziu na noite de hoje, e que possamos assim ter uma ótima semana e que o ano de 2021 possa ser melhor do que o ano que passou. Que assim seja, graças a Deus.